Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E, gente, hoje, como vocês viram no título, eu vou contar a história da minha Eri. Mas, Gabriela, como é que você sabe a história do teu Eri? Eu sei, porque ela me contou, né? Senão não teria como saber, não é mesmo? Mas então, vamos lá. Se vocês querem ver, se vocês quiserem ouvir a história da minha Eri, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe todos os vídeos aqui do canal. Então, vamos lá. Gente, então vou contar. Ela nasceu em 1844. 14 de março de 1844. Ela morreu em 1848. Sim, ela morreu com 4 aninhos. Seguinte assim, a história dela. A mãe dela e o pai dela, naquela época não tinha tratamento, nem existia médico, não existia nem doenças, né? Direito. E a mãe dela não conseguia ter filhos. E o pai queria ter, e ela também. Eles tinham, na época que ela nasceu, eles tinham uns 30 anos, 40, por aí. E o seguinte, ela foi a primeira filha deles, e foi um parto super difícil, né? Porque naquela época não tinha nada, e foi difícil. E no primeiro aniversário dela, no aniversário de 1 aninho, ela tinha câncer de pulmão, no pulmão. Só que naquela época não tinha como descobrir, nem existia câncer naquela época. Eu nem sei quando eles foram descobrir o câncer, mas naquela época já existia sim. Só que eles não sabiam, né? Porque não tinha nem médico, eles não sabiam nem que existia essa doença. Imagine ter médico, né, na época. Então, ela tinha um nódulo, um negócio no pulmão também. Ela tinha um câncer. Eu não sei como é o nome, mas é tipo um nódulo, um negócio que vai inchando assim. E um negócio de sangue. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários o nome. E ela tinha isso, só que ninguém sabia, né? Daí, um dia eles estavam, ela já tinha uns 3 aninhos, e ela queria, porque ela foi passear naquela época, eles não tinham animais de estimação, só sobreviviam com a carne, né, do animal. E eles saíram para procurar algum animal, né, pra conseguir matar, pra poder comer, né, senão eles não iam ter comida, não ia ter leite, não ia ter nada, né, pra comer. E daí eles foram à procura, e ela encontrou um carneirinho, carneirinho não lembro, é um bicho que faz bem. Carneirinho, um bichinho lá, bem bonitinho. E ele era branquinho, e ela falou: mamãe, eu quero um bichinho desse pra mim. Gostei dele. E, né, nossa, e ela amou muito o bichinho. Daí eles pensaram de dar de presente pra ela, né? Que ela fazia aniversário, tudo. Só que naquela época não era aniversário, obviamente, né? 1800, gente. Não, né? Então, naquela época, eles sabiam que ela ia fazer 4 aninhos. E eles queriam dar algum presentinho pra ela, né? Alguma coisinha pra ela. E ela gostou muito daquele animalzinho. Daí, no outro mês, em março, dia 14 de março, era o aniversário dela. E daí de manhã, deram o carneirinho, né, pra ela.
cabritinho, eu acho que era um cabritinho. Ela gostou tanto, mas ela brincava, dela pulava, dela saía correndo, que era um pasto assim aberto, né? E daí ela brincava e saía correndo com o carneirinho, e os dois brincando, brincavam. Só que ninguém sabia que ela tinha esse problema no pulmão. E ela não podia correr muito porque faltava ar. E daí, é o seguinte, tava correndo tudo, ela se sentiu cansada. E ela foi sentar na caminha dela, que era de palha. Era umas palhas, aquelas palhas bem secas. Que eles fizeram um negocinho pra deitar, pra dormir. E ela foi lá e sentou, né, lá pra poder descansar. E ela quis, né, dormir pra ver se parava. Daí ela encostou, ela fez assim, encostou a cabecinha na parede de barro. De barro, a casa dele era de barro, com telhado de... Ai, era um telhado de... Não sei, era um de lona, não sei, naquela era um negócio lá que existia naquela época. E ela encostou a cabecinha assim na parede de barro pra ver se conseguia descansar. E daí... Desculpa, gente. E daí, o pai tava trabalhando, tava carpendo. E a mãe tava, eu acho que tava ajudando a plantar os negócios lá pra eles, que eles moravam eles não moravam aqui no Brasil. Ela não quis me dizer em que país que eles moravam, mas eles não moravam aqui no Brasil. Tinha um monte de casinha de pessoas que naquela época fugiram da escravidão, né? Então, ela tava era uma casinha, assim, bem bonitinha. Era bonitinha, assim, pra aquela época, né? Que era barro e eram uns feno, não sei o que era, mas eram uns negócios dela. E daí ela foi dormir pra descansar. Então a mãe sentiu falta dela, que eu não tava brincando com o carneirinho. O carneirinho tava comendo, né? Daí a mãe foi procurar ela. Na hora que ela entrou dentro de casa, encontrou ela morta. A mãe começou a chorar, né? Por causa que, né? Minha filha morreu. E era a única filha que eles conseguiram ter, né? E foi triste, né, pra eles tudo, por causa que foi tão sofrido, eles não conseguiam ter filhos, né? E daí foi a primeira filha, e no aniversário de 4 anos dela, ela morreu. Ela morreu por causa do nódulo. Era um nódulo que ela tinha no pulmão. O câncer era... Ele não era maligno, ele era benigno. Ele não fazia, era só retirar tudo, só que naquela época não existia nada dessas coisas. E só que ela tinha o nódulo. E o nódulo foi crescendo, até que faltava espaço no pulmão dela. E o nódulo estourou dentro do pulmão e encheu de sangue o pulmão assim dela. Não, ela morreu. Daí, como eles naquela época nem tinha enterro nem nada, né? Não tinham dinheiro, não tinha nada. Tinha tipo um campinho onde que o pessoal enterrava, né, os animais mortos, as cascas dos animais lá, né, pra ficar fedendo tudo. Enterraram ela lá, abriram um buraco e enterraram ela lá. E daí, só que como foi uma morte sofrida, porque foi uma morte sofrida, sim, né? Ela ficou na terra, perambulando na terra, buscando luz. E daí, daí depois de um tempo, eles não tinham dinheiro, né?
eles não tinham como dar comida pro cabritinho, o cabritinho morreu. E daí a mãe ficou muito triste, né? Que a filha tinha morrido e o cabritinho também tinha morrido. O cabritinho era uma forma dela lembrar da filha, né? Dela perceber, tipo, pensar que a filha estava ali presente no carneirinho, né? No cabritinho. E daí ela ficou muito triste, a mãe, né? A mãe morreu. Tanta tristeza, né? Foi enterrada do lado da filha. E daí... E ela ficava andando por causa que ela não sabia, não encontrava. Daí a mãe, morta, ela encontrou a filha, né? Perambulando, e ela falava assim: mamãe, mamãe, o que aconteceu? Eu não sei o que tá acontecendo. Ninguém conversa comigo. O carneirinho morreu, meu amiguinho morreu. E o papai não conversa comigo. O que aconteceu, mamãe? Daí a mãe falava assim: filha, vai pelo caminho de luz. Daí ela: mas mamãe, o que aconteceu? Dela: não, filha, você morreu. Dela: mamãe, eu morri? Dela: sim, filha, você morreu. E dela chorou, foi tudo aquele escândalo, né? Porque, mamãe, o que aconteceu? E o papai vai ficar sozinho, não sei o que, blá, 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 blá. Dela: não, filha, eu vou te levar pro caminho de luz, nós vamos ficar juntas. O papai um dia vai encontrar a gente. Foram as duas. Daí, o pai, acho que depois de uns 10 anos, ou 9 anos, por aí, morreu de infarto. E por que não sabemos até hoje. E daí a família se reencontrou. E ela falou que pra ela quis ficar como criança por causa que ela é uma criança em si. O espírito dela é uma criança, ela é uma criança, ela sempre foi criança, ela sempre vai ser criança. A mãe dela, ela não revelou quem era a mãe dela, ela não revelou o nome dela, ela só falou que ela tinha 4 anos. No caso, estamos em 2018. 1844, gente, faz o quê? Faz 150 anos, faz quase 200 anos que ela morreu, mas... E essa história foi impressionante, né? Porque, sim, gente, eu converso com espíritos, né? Converso, falo, mas eu nunca tinha ouvido uma história assim. Eu fiquei muito feliz de saber a história da Miri. Espero que vocês tenham gostado também de saber da história dela. Então, até os próximos vídeos. Tchau. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar todos isso com todos os seus amigos. Então, até os próximos vídeos. E tchau. Axé, amor e caridade para todos vocês. Beijos!